Olá, eu sou a doutora Cláudia Santana e hoje a gente veio conversar sobre sinais de alerta que você deve procurar um endocrinologista, que é o médico especialista em hormônios. Primeiro sinal de alerta, fraturas. Se você tem fraturas de repetição, já teve 2 ou mais fraturas, ou se você teve fratura sem um trauma significativo que justificasse, como um acidente de carro, de moto, por exemplo, é importante você procurar um endócrino. Você já pode ter algum grau de osteoporose ou ainda uma alteração no hormônio chamado paratormônio, ou PTH. Nós temos 4 glândulazinhas localizadas próximas à tireoide, que são chamadas de paratireoides, que regulam todo o metabolismo do cálcio e dos ossos. Então, distúrbios nas paratireoides, um hiperparatireoidismo ou um hipoparatireoidismo, pode atrapalhar na absorção do cálcio, da vitamina D e levar à fragilidade óssea, aumentando o risco de fraturas. Outro sinal, estrias violáceas. Não são aquelas estrias comuns, né, que a gente tem, estrias branquinhas, fininhas, mas o surgimento de estrias, principalmente aquelas estrias roxas, grossas, com mais de 1 centímetro, é importante também você ser avaliado, porque muitas vezes elas podem estar associadas a alterações do cortisol, um hipercortisolismo, também chamado de síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing, a principal causa é o uso crônico dos corticoides, mas ela também pode ser devida a nódulos na adrenal ou na hipófise que aumentem a produção desse cortisol circulante. Então, as estrias são um sinal de alerta, mas não são o mais perigoso. A gente sabe que a síndrome de Cushing pode aumentar o risco cardiovascular por piorar o perfil metabólico desse paciente. Outro, alterações do peso. Então, alterações no peso, tanto emagrecimento quanto um ganho exagerado de peso de maneira inexplicada. Doutora, eu tô comendo a mesma coisa, eu tô fazendo o mesmo nível de atividade física, não mudou nada na minha vida. De repente eu comecei a perder muito peso. Isso não é normal, isso não é saudável. Então, por exemplo, um diabetes descontrolado pode você fazer começar a perder muito peso. Um hipertireoidismo, um hipocortisolismo, a insuficiência adrenal podem levar a uma perda inexplicada de peso. Bem como o ganho excessivo de peso. Isso a gente é muito procurado, esse sinal de alerta é bem valorizado. Mas algumas vezes pode sim ter alguma anormalidade hormonal que esteja colaborando para essa variação de peso. Outro, gente, diminuição da libido ou então impotência ou disfunção erétil nos homens. Sim, isso é um sinal de alerta. Muitas vezes você pode ter um problema hormonal. Então, às vezes um paciente com diabetes, essa hiperglicemia, ela pode atrapalhar o funcionamento da tua hipófise, diminuindo as gonadotrofinas, que é o FSH e LH. Com isso, estimulando menos a produção de testosterona. Além disso, gente, o hipogonadismo, né, que é uma deficiência do hormônio sexual, que pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres, podem ser causados, por exemplo, por tumorzinhos na hipófise. O mais comum são os tumorzinhos produtores de prolactina. Esses tumores, a prolactina, ela é um hormônio que só é normal estar elevado em 2 momentos da vida da mulher. Então, durante a gravidez ou na lactação, inclusive ela é o hormônio responsável pela produção de leite, né? Então, aquela mulher que acabou de ter neném, que não tá menstruando, que só quer saber da cria, do cuidado, libido zero. Então, alterações na prolactina também podem interferir na libido e na questão da disfunção erétil em homens. E são muito mais comuns do que a gente pensa. E nem sempre são causadas por tumores na hipófise. Elas podem ser causadas, inclusive é a principal causa, por uso de determinadas medicações. Existem medicações que elevam o nível de prolactina, fazendo com que eu tenha sintomas de hiperprolactinemia.
Além disso, gente, se você começar a apresentar queda de cabelo, você não fez nenhuma química diferente, não mexeu, não fez nenhuma outra alteração, não, às vezes você pode sim estar passando por um período de muito estresse e começar a cair cabelo, mas queda de cabelo, unhas quebradiças também podem se devido a problemas hormonais ou nutricionais, ambas partes que a gente avalia aqui na endocrinologia. Eu falo para os meus pacientes que me procuram por essa queixa. Se for alguma causa hormonal ou nutricional, a gente dá jeito. Se não, realmente a gente precisa, né? E geralmente é necessário um acompanhamento conjunto com a dermato, tá? Outra, gente, para as mulheres, irregularidade menstrual. Então, muitas vezes, uma irregularidade menstrual, você vinha ciclando, menstruando normalmente, e de repente a tua menstruação começou a ficar irregular. Ou você começou a menstruar 2 vezes por mês, ou você parou de menstruar, tá menstruando mês sim, mês não. Também podem ser problemas hormonais. Então, muitas vezes relacionados aos androgênios sexuais, né? Então, às vezes a mulher com síndrome dos ovários policísticos, ela pode ter uma irregularidade menstrual e até ficar em amenorreia, que é quando ela não menstrua, por aumento de testosterona, androstenediona, sulfato de ideia, que são os androgênios adrenais. Ou ainda um aumento da prolactina, como a gente já disse, a mulher que está com a prolactina alta, a tendência é ela parar de menstruar. Lembra daquela mãe que acabou de ter neném? Então essa mulher em aleitamento exclusivo, geralmente ela não menstrua, ela não cicla, ela não ovula. Então isso é uma causa tanto de irregularidade menstrual quanto de infertilidade na mulher. Outra causa, outro sinal de alerta, dor de cabeça. Você já procurou um neurologista, viu que não tem nada neurológico, já foi no oftalmo, viu que a vista tá ok. Você sabia que existem problemas hormonais que podem causar dor de cabeça? Então, como eu disse, tumorzinhos na minha hipófise, eles podem levar a dor de cabeça, alterações visuais e eles podem, inclusive, produzir hormônios, já que a hipófise é a nossa glândula mestra, que regula todas as outras glândulas endócrinas do nosso corpo. Outra queixa, alterações visuais. Você foi no oftalmologista, fez uma avaliação, não mudou o grau do seu óculos e você está com queixas visuais. Isso é muito comum. E a principal é o diabetes descompensado. Quando você tem uma glicemia muito elevada, você pode ter alterações visuais. Eu faço uma analogia com os pacientes. Imagina você pegar um copo de vidro e encher de água. Ele está transparente. Começa a jogar açúcar lá dentro. Começa a jogar açúcar e mexer. Como que ele vai ficar? Todo turvo, todo difícil. Então, a descompensação da glicemia é uma das principais causas endocrinológicas de turvação visual. Mas existem outras. Eu posso ter, por exemplo, uma oftalmopatia de Graves, principal causa de hipertiroidismo, que pode comprometer os meus olhos. Eu posso ter um tumorzinho ali na hipófise que é coladinha no quiasma óptico, comprimindo esse quiasma e fazendo eu ter perda da minha visão lateral. Então, como vocês estão vendo, as alterações visuais não são só com o oftalmologista. Outra queixa bastante comum, perda de memória, fadiga crônica. Nossa, eu ando tão cansada, eu ando esquecido. Esses dias um conhecido falou que esqueceu que tinha tomado banho. Sim, isso é verdade. Pode acontecer. E pode ser um problema hormonal também. Alterações na tireoide, gente, podem levar a alterações cognitivas e de memória. Uma deficiência da vitamina B12 e do ácido fólico também. Inclusive, essas 3 causas são causas tratáveis de demência. Além disso, homens e mulheres já com hipogonadismo, homem com testosterona mais baixa, pode ter diminuição da memória. Mulheres entrando naquela fase de climatério, de menopausa, também. E sem falar, gente, que pacientes com diabetes cronicamente descompensados, eles têm um maior risco de demência. Então, hoje, inclusive, existe uma forte associação entre diabetes e Alzheimer.
Então, uma glicemia elevada também aumenta o risco de você ter demência e muitas vezes você não sente nada. Alterações no seu padrão de sono. Do nada você começou a ficar mais sonolento que o habitual. Ou então você ficou com insônia, perdeu o sono. Sim, pode ser devido a problemas hormonais, tanto de tireoide quanto de menopausa. Existem vários hormônios que podem estar envolvidos no ritmo circadiano, mudando também o seu padrão de sono. E por último, dor, desconforto, incômodo no seu pescoço. Às vezes você pode até sentir um caroço, ínguas. Então é importante, nem sempre, gente, vai ser a tireoide, mas muitas vezes é. Um grande abraço.